Mas vamos lá, Ótimo. pessoal, sejam bem-vindos então oficialmente. Vou passar para o colega, o doutor Leandro, para ele mesmo se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, sobre o interesse no diabetes, sobre a trajetória dele. Vocês já ficam sabendo que está em Salvador, está na Bahia e já vi muita gente aí se identificando por território. Bora lá, Leandro? Olá, pessoal, boa noite. Eu agradeço a doutora Janice pelo convite. Eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista, né? Já tenho, esse ano, fazer 21 anos de formado, já com algum tempo de estrada. E o diabetes, na verdade, sempre foi algo que me encantou de tratamento, porque desde o começo, na cardiologia, a gente já identificava que os pacientes, né, como a literatura diz, eram os pacientes que davam mais complicações cardiológicas, cardiovasculares, infarto, AVC e etc. Interessante que logo no começo dessa minha jornada como atendimento dos pacientes, eu notava que muitas vezes os pacientes chegavam descompensados, isso especificamente falando sobre diabetes tipo 2, que diabetes tipo 2 era a minha praia, né? Era onde eu vou falar com onde eu comecei a tratar diabetes tipo 2, porque vinham pacientes com complicações circulatórias, macrovasculares, complicações cardíacas, e muitas vezes a gente tentava encaminhar para um acompanhamento, seja endocrinológico, e depois a gente se depara com a realidade, que é a nossa realidade hoje do Brasil, que não tem endocrinologista para todos os pacientes com diabetes, né? Então faz parte que todo médico, o médico clínico que se preza, ele tem que ter um conhecimento, no mínimo básico, para tratar de forma adequada esses pacientes que estão aí espalhados pelo mundo, muitas vezes até o momento nem sabem que tem o diagnóstico de diabetes. Então surgiu da necessidade de tratar e acompanhar os pacientes de forma adequada, não deixar eles soltos, e isso foi logo no começo, já de início da cardiologia, onde a gente chegava o paciente com 6 meses, achando que ele tinha feito algum acompanhamento do seu diabetes, e chegava completamente mais descompensado e complicado, com glicemias altas. Então, não. Então, eu decidi, já há algum tempo atrás, me aprofundar no diabetes tipo 2, onde eu estudava e me dedicava praticamente. A gente estuda sempre, né? Como a gente fala quase diariamente. Então, diabetes tipo 2 sempre foi a minha intenção de tratamento e de acolhimento dos pacientes. Isso eu já tinha algum tempo. E aí surgiu uma mudança no ano passado, em julho, no final de julho de 2022, onde a gente diagnosticou meu filho menor, Leandro, né, meu xará, Leléo, com diabetes tipo 1. E aí foi totalmente a diabetes entrou em nossa vida dessa forma, graças a Deus, de certa forma tranquila, né, que a gente sabe que em criança diabetes tipo 1 pode já vir com quadro de cetoacidose diabética, quadros mais graves, né, e precisar de internamento aí, mas isso não foi, não aconteceu, até porque eu acho que a gente está muito atento a sintomas. E o diagnóstico inicial não foi nem do diabetes. Ele estava com uma queixa de desconforto urinário, urinando muito, e aí a gente fez um exame de urina. Eu estava até comentando hoje com uma colega endócrino no Instagram, que é dizendo a importância de um simples exame de urina, né? Que às vezes a gente acha que vai ter exame sofisticado para dar muitos diagnósticos, e no exame de urina a gente consegue até dar diagnóstico de diabetes. E aí surgiu a necessidade de entender mais e abraçar mais essa causa do diabetes tipo 1 e a insulinoterapia, né? Que até então, até pouco tempo, a gente encaminhava os pacientes que tinham insulina, que necessitavam de um suporte de insulina para endócrino, e voltava àquela mesma situação. Não tem endócrino para todo mundo, e aí os pacientes com insulinoterapia acabavam realmente ficando perdidos e sem um acolhimento também, ainda, né? Acho que isso é uma realidade. Então surgiu a necessidade, foi que buscando conhecimento, eu tive uma verdadeira imersão sobre diabetes tipo 1. Estou, assim, nessa imersão de diabetes tipo 1 e insulinoterapia desde então, desde o final de julho do ano passado, onde eu tenho uma dedicação, eu digo, vivendo com diabetes o dia a dia na família, né? A gente aprende muito e a gente precisa estudar muito, se dedicar muito. E aí foi que eu conheci
conheci a doutora Janice através da sua curso de mentoria, onde a gente teve uma imersão ainda maior sobre diabetes tipo 1, insulinoterapia e diabetes tipo 2, trocando experiências com colegas do Brasil todo, né? Esse é o poder da internet, onde a gente tem esse network fantástico. Maravilhoso. E maravilhoso. E foi através de buscar o conhecimento por internet. É como eu sempre costumo dizer que a internet, é um mundo, né? Tem muita gente dizendo muita coisa. Na verdade, agora a gente tem que ter até cuidado por excesso de conteúdo, onde a Informação, gente tem que exatamente. filtrar. Eu costumava falar antes que, já usando a rede social, que eu tinha o cuidado de estudar os assuntos, filtrar e até passar para os pacientes e as pessoas que acompanham na internet sobre o tratamento adequado de diversas situações, porque a gente vê realmente muita, entre aspas, maluquice por aí. Então foi Fala através não. de buscar o conhecimento da internet que eu conheci o grupo da doutora Janice, onde a gente está aí desde agosto de 2022, nessa mentoria de diabetes, e cada vez mais o conhecimento ele tem agregado valor no dia a dia, porque a gente tem se deparado não só com a experiência aqui pessoal, mas o tratamento diário dos pacientes, que são muitas pessoas que ainda estão desassistidas, e a gente está tendo a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Eu costumo dizer que é o seguinte, nada contra as outras especialidades, outras áreas, né, eu digo, mas a área de saúde, quando ela é muito bem feita, e assim, eu tinha um pouco da noção sobre isso, mas vivendo no dia a dia, quando a gente descobriu que meu filho tinha diabetes tipo 1, e aí você viu até pouco tempo, há 100 anos atrás, que era praticamente uma sentença de morte, né, onde você tinha um diabetes tipo 1, e ali praticamente você dizer para aquele filho ou para o seu ente querido que não tinha muito o que fazer e esperaria definhar nos próximos 2 anos. E nesse dia de diagnóstico dele, eu fiquei muito emocionado e chorei, porque eu tive a oportunidade de viver como a medicina muda a vida das pessoas. A gente está tão acostumado com a tecnologia e avanço médico que às vezes a gente não se depara o quão transformador e quão valor agregado a medicina, praticada de uma forma muito bem feita, tem feito na vida das pessoas e fez na minha. Então, é muito gratificante, eu fico muito contente em ser médico e buscar mudar a vida das pessoas, gerar valor agregado. Eu costumo dizer assim, às vezes no consultório, que não só eu, mas existem milhares de pessoas trabalhando na área de saúde, onde o foco principal ali não é enganar as pessoas, mas mudar e gerar valor agregado e dar qualidade de vida das pessoas, que a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo, em algumas áreas, a gente sabe que tem ali a pessoa vista só como um cifrão, e na verdade você quer tirar algo da pessoa e não doar. E eu costumo falar com meus filhos que não se preocupe na vida em dinheiro ou algo do tipo, mas seja sempre servo das pessoas, né? Mude a vida das pessoas, gere valor agregado à vida das pessoas. Eu acho que é isso aí que é o nosso papel aqui no mundo, é transformar a vida das pessoas. E eu fico assim, muito contente por estar dentro desse processo com a doutora Janice, e cada mentoria, as reuniões de sábado, são muito enriquecedoras e têm sido bastante assim, alegres, que eu digo, né? O conhecimento é sempre muito bem-vindo. É mais ou menos Eu falo, essa minha eu acho trajetória. que isso aí que você falou, você tocou em pontos muito importantes que a gente sempre discute e que nunca se fez tão importante. E no mundo, o mundo do diabetes é um ponto a mais, que é o nosso ponto, né? É a nossa causa, o nosso propósito, é o que a gente está aí empenhado em fazer melhor. Mas a área da saúde nunca passou pela necessidade de transformação que a gente está passando no momento, né? A inversão dos valores, os colegas desanimados,
aquele desencontro entre o seu sonho com diploma na mão, uma colação de grau, e o que você vive depois, a picaretagem, né? Assim, colegas com diploma na mão e a picaretagem. E esses dias um colega da endócrina até usou uma frase que eu estou repetindo muito, falou assim, somos nós contra o mundo. São os honestos que estão trabalhando bem, que não estão picaretando, que estão estudando contra o mundo, ou seja, virou a minoria, infelizmente. Então, essa transformação que a gente sempre fala aqui no nosso grupo, nas nossas mentorias, é a transformação que a gente tem a capacidade, a possibilidade de ajudar a fazer acontecer na vida das pessoas que precisam. E temos recursos, né, Leandro? Isso que você falou da insulina é muito bonito, porque eu fico imaginando um médico 102 anos atrás, que estava ali, que estudou, mas que ia ver aquela pessoa, né, morrer ali na sua frente. Então, termos a possibilidade no diabetes que a gente tem hoje, com as mudanças dos últimos 15, 20 anos, né, não só nas insulinas, com as insulinas análogas, mas os medicamentos orais, as funções, né, além da glicemia, principalmente aí na cardiologia, com a proteção cardiovascular, a qualidade de vida que a gente pode proporcionar, é muito triste que a gente ainda não tenha mais pessoas nessa luta. Então, acho que essa é uma bandeira que a gente sempre traz aqui os colegas nesse papo de educadores para reavivar vocês que estão assistindo, dar esperança. Quantos colegas vêm passando nesses treinamentos, né? Nós começamos no mundo presencial em 2008, o mundo online veio com a pandemia, acelerou o processo, mas quantos colegas estavam desanimados, desmotivados, perdidos, atendendo igual um robô, e quando abriram os olhos para a educação em saúde, para o diabetes, para a transformação, estão fazendo trabalhos que, gente, se eu ficar contando para vocês o que eu recebo todo dia de alunos e ex-alunos, vocês vão achar que vocês estão em outro país. Porque tanta coisa maravilhosa que a gente começa a ver e torna aquele impossível que antes as pessoas falavam. Né? Mamãe tá aí, ó. Carmen Serafim. Torna aquele impossível que se falava do SUS, dos convênios, da rede de atendimento, numa coisa totalmente diferente. E eu queria puxar um pouquinho isso na cardiologia, Leandro, porque você pega mais difícil do que nós, endocrinologistas, você pega aquele paciente que tem mais chance, né? A maior de todas as chances de se morrer pelo diabetes hoje diz respeito à doença cardiovascular. E como educadores, aí a gente tem aqui colegas de todas as áreas, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal sobre isso, sobre a importância do aprendizado pelo cardiologista e por outras especialidades também dentro do mundo do diabetes, e como que essa educação em diabetes, com toda essa transformação que você vem, né? Leandro está em todas, gente, acho que um dia que ele estava num congresso que ele não foi na mentoria, ele está em todas, né? Então está ali sempre com a gente, contribuindo muito para o grupo inteiro, todo mundo conhece, já passou um monte de gente aqui, ó, já conhecendo Leandro de cós salteado aí na cardiologia e no diabetes. Fala um pouquinho para a turma aí sobre essa importância de entender a cardiologia, o além da glicose e a educação em diabetes nesse mundo aí para gente. É interessante a gente falar sobre isso, porque ninguém procura o cardiologista, isso é interessante. Né? A gente não tem uma procura cardiológica de forma preventiva. Eu vejo, por exemplo, que os oftalmologistas, por exemplo, em relação ao diabetes tipo 1, especificamente, ou quem usa insulina, eu acredito que eles têm um volume maior. Eu falo isso até porque eu tenho um irmão que é oftalmologista, e às vezes troco muita ideia com ele. Eu acho que o paciente diabético, às vezes ele se preocupa com o que é importante também, se preocupar,
mas eu não vejo, talvez, um encaminhamento ou um acolhimento dos pacientes diabéticos com preocupação cardiológica. E hoje, como a gente está falando das insulinas, a gente houve uma evolução muito grande para o tratamento de diabetes, detecção precoce de pacientes com problemas cardíacos. Então, lembrar que sempre o paciente diabético são os pacientes de maior alto risco, né? Quando você classifica o paciente com diabetes, ele já é classificado como um risco cardíaco, independente de outros fatores, seja colesterol, enfim, seja pressão alta, por si só, ele já é um paciente que precisa fazer um acompanhamento cardiológico. Então, eu digo, teve diabetes, a não ser quando criança, e eu acredito que mais interessante que a partir já de adolescência, uma criança que já tem diabetes a longo prazo, acho que ele já, na minha opinião, já deveria fazer algum acompanhamento cardiológico, porque existe também os esportes. Então, eu vejo ainda muito pouco uma procura em relação à cardiologia de forma preventiva para pacientes com diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 2 acaba tendo um acompanhamento maior cardiológico, mas a gente sabe que precisa já inicialmente fazer uma avaliação cardiológica, como eu disse, não necessariamente exames top de linha, mas em uma avaliação inicial, seja uma consulta médica, ver o histórico clínico, já muitos vêm com alguma informação do oftalmologista, então, para quem tem diabetes sabe que a lesão de retina no diabetes tem muita implicação com lesões vasculares, então a chance de ter problema cardiológico, quem tem lesão de retina, ela é extremamente alta. Então, há uma necessidade muito clara, e a gente já tem assim na literatura que mostra que uma hemoglobina glicada acima de 6,5, né, ela aumenta muito a chance de eventos cardiovasculares, macro e microvascular. E ainda não há essa procura. A gente sabe que a estatística é que mais ou menos 20% da população mundial ela né, está com diagnóstico de diabetes. Mas eu, particularmente, sinceramente, eu acho que esse número ele é maior. Ah, não tem Porque dúvida. ainda temos os pré-diabetes, os desglicêmicos que a gente fala, né? Que Oxe, aí, não se tem você dúvida. colocar hoje aí as pessoas com alterações de pré-diabetes, a gente vai ter uma estatística aí extremamente alta, a depender de cada centro, mas vivendo em centros urbanos, como a gente está, com a alimentação inadequada, o estresse, né, que a gente está do dia a dia, sem dúvida, isso chega a números maiores. Então, e isso aí reflete muito nos eventos cardiovasculares, porque eu digo, infelizmente, às vezes a gente precisa usar uma série de medicamentos, né, paciente com insuficiência cardíaca, que a gente precisa usar uma série de medicamentos, entre outros medicamentos que foram descobertos por diabetes inicialmente. E hoje a gente usa, mesmo que não tenha diabetes, mostrando um efeito fantástico dessa evolução da ciência para o diabetes. Então, muitas vezes o paciente abandona. Só que a doença cardiovascular, ele mata até mais que alguns cânceres. Então as pessoas esquecem disso. Diabetes também, um diabetes mal cuidado. E eu vejo que, de uma maneira geral, para a saúde, existe um apelo muito emocional para câncer. Se você fala que o paciente tem câncer, ele fala ali de tudo. Né? Ele não vai, toma esse medicamento aqui, que você tem câncer, e você não pode deixar de tomar, se não tem recidiva. É uma força maior para esse paciente não abandonar o tratamento. Agora, se é paciente cardiopata, diabetes, falou, precisa tomar esse medicamento, você precisa controlar bem sua glicemia, eu vejo que muitas vezes não há esse apelo para um controle adequado, e aí volta o paciente pós um infarto, pós um AVC, ou até já evoluindo para uma doença renal crônica, já dialítica, e a gente perdeu o time até de trabalhar, né, gerando um valor agregado essa vida da pessoa, para que ela não tenha esse desfecho. Então, é uma necessidade, é um apelo até para colegas de saúde que estejam nos ouvindo agora, dessa avaliação cardiológica, que é extremamente importante. E ainda não se há muito por parte das pessoas de saúde, das pessoas com diabetes, ainda a necessidade de procurar essa avaliação cardiológica. E a gente acaba pegando pacientes muito mais graves, com insuficiência cardíaca. Né? Recentemente mesmo, eu peguei uma jovem que tinha um diagnóstico que não era adequado sobre diabetes tipo 2, mas provavelmente ela tinha desenvolvido um ADA,
onde ela estava fazendo insuficiência cardíaca por toxicidade da glicemia. A glicemia dela vivia muito alto, 300, 400, 300, 400, era insuficiência cardíaca. Então, depois que controlou tudo, ela ficou bem, o coração desinchou. Então, ainda não pensam muito em relação ao coração. E eu digo sempre um ditado: quem vê cara não vê coração. Coração, é isso mesmo. É Esse isso ditado aí, popular Mano. ele é Perfeito. interessantíssimo, porque às vezes você olha para a pessoa e acha que está tudo bem e o coração não está. Então, é um apelo que eu faço aqui para todos os colegas que estão ouvindo, colegas da saúde, até pacientes que estão escutando, parentes, amigos e acompanhantes de pacientes com diabetes. É interessante anotar e avaliar se estão fazendo também o acompanhamento cardiovascular, porque a gente sabe que a glicemia é importante, sabe que insulinizar hoje é importante, sabe que o tratamento hoje evoluiu, né, com os análogos do GLT-1 e os outros, como é a glifosina, enfim, que é a agência GLT2, que são medicamentos fantásticos, mas é importante a gente também avaliar a saúde cardiovascular para ver se a gente precisa intervir em alguma coisa antes de que aconteça algo maior. Exatamente. E nisso aí, eu quero deixar aqui também essa mensagem para os colegas da importância da equipe estar preparada para o tratamento das pessoas com diabetes. Porque, gente, o tempo é finito, os recursos são finitos, as pessoas com condições crônicas têm demandas muito diferentes e a gente sempre bate na mesma tecla. O que a gente faz nessa transformação que o nosso grupo vem buscando é alinhar a linguagem para que os nossos pacientes tenham uma trajetória mais leve e abreviada em esforço, não em vida, né? Porque os nossos pacientes estão abreviando a jornada em tempo de vida. A gente quer que eles abreviem em esforço para alcançar as metas. E quando a equipe educa, alinha, mostra a importância, a pessoa que mais fácil de entender e de aceitar é o nosso paciente. Então, essa história de valorizar menos o coração, ela é bem cultural, né, Leandro? Porque quando fala diabetes, o que as pessoas veem de imediato? Cegueira, amputação e hemodiálise. O povo só pensa nisso. E aí a pessoa preocupa com o quê? Glicose, glicose, glicose. Esses dias eu até brinquei com um paciente com diabetes tipo 2, eu falei com ele assim, olha, no caso de uma pessoa com diabetes tipo 1, eu acho que ela tem que preocupar mesmo primeiro com a glicose, porque não vai dar tempo de preocupar com outra coisa se não controlar ela, né? Não vai dar tempo de preocupar com mais nada, não vai dar nem tempo. Mas para as pessoas com diabetes tipo 2, a história muda um pouco. É tão comum o paciente chegar no consultório e falar assim, os remédios de diabetes eu não esqueço de jeito nenhum, doutora. Mas já vai lá o de colesterol, né? Esse aí eu já esqueço, eu já tomo irregular. Eu até brinco com eles. Bem-vindo ao mundo de quem vai morrer do coração e não do diabetes. Eles olham para mim com o olho desse tamanho. O que você está falando? O que mata é o diabetes. Eu falei, não. Agarra a caixinha da arroz e batatinha, então, e pula do prédio. Porque, meu filho, de glicose vai ficar difícil, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento que falta, né, Leandro? Você na cardiologia, acredito que você tem essa clareza. Falta para o profissional de saúde essa defesa clara da importância do estadiamento do risco cardiovascular, principalmente para os mais novos, né? Os nossos pacientes com diabetes tipo 1, eles sofrem pelo não tratamento adequado, pelo não acompanhamento adequado, né? Pessoas com 30, 35 anos de idade, com 30 de diabetes, que ficam aí, né, ao léu, ficam aí boiando no meio dos estadiamentos. Então, gente, grava.
É visão? É. É rim? É. É a questão neuropática? É. Mas não pode deixar que a visão que o paciente tem do diabetes e da prevenção escapula da parte cardiovascular. E aí, para os colegas médicos e não cardiologistas, eu acho que uma lição importante do dia a dia é entender essa questão que o Leandro falou, que eu vou pedir para ele pontuar, para vocês anotarem, não esquecerem de frisar isso nas consultas, né? A questão do estadiamento de risco, do uso da estatina, dos medicamentos com efeito além da glicemia e da clareza que a gente precisa ter com os nossos pacientes. A gente não dá conta de fazer tudo. A gente não dá conta. Então, a gente tem que entender essa importância. E eu falo muito com os colegas da medicina de família e da cardiologia. Precisa aprender a tratar as pessoas com diabetes da forma correta. Pontual, igual o Leandro aí é um grande exemplo. Porque, gente, é triste ver uma pessoa com diabetes estar acompanhando com um cardiologista, que às vezes é o médico de confiança, há anos, com uma glicada acima de 7, sem desenvolver, sem seguir no tratamento, sem seguir nos protocolos. E é uma especialidade que os pacientes confiam muito, vão com frequência. Então, o colega que consiga trabalhar em equipe, que tenha um treinamento igual o Leandro está aí com a gente, e você acaba criando redes, né? O Leandro agora já está pondo o pezinho dele no diabetes nas escolas, né, Leandro? A gente vai aí criando redes, criando equipes, melhorando o atendimento, inclusive colegas cardiologistas que tratam pessoas com diabetes insulinizadas muito melhor do que muito endócrino que eu conheço. Por quê? Porque treinaram. Né? E eu vejo isso aqui entre os nossos alunos. Colegas no correr dos anos que estão prescrevendo dentro da cardiologia, que estão orientando monitorização, que tem colegas que têm enfermeira, nutricionista na equipe, nas suas clínicas, e estão formando uma rede muito importante. Então, eu queria que você desse uma arredondada aí para médicos e não médicos sobre as mensagens principais que eles precisam aprender, passar para o paciente, passar para a família, desmistificar a estatina e vamos aí para esse pessoal guardar essa mensagem aí no coração e na prescrição. Primeiro ponto aí para falarmos sobre essa questão da estatina, né? Infelizmente houve uma demonização das estatinas ao longo dos últimos anos, até de uma forma assim responsável, de grupos de colegas que talvez não, eu digo assim, doutora Janice e os demais os colegas que estão presentes na live, é muito fácil você falar para uma pessoa teoricamente saudável que determinado tratamento X, Y, Z ela não precisa fazer, que basta ela fazer algumas outras coisas aí que a gente sabe que alguns profissionais de saúde têm conflitos de interesse com determinada, hoje a gente chama terapias injetáveis, enfim, e acaba abandonando o tratamento médico. Mas um paciente com a placa de gordura, que eu vou falar assim técnico, mas assim, no tronco de coronária esquerda, que é a principal artéria do coração, chamada pelos americanos de fazedora de viúvas, e você falar para ele, não tome estatina não, vá para casa, fique aí fazendo, tomando suplementação, enfim, de várias outras coisas, e o paciente com 15 dias, ele vai jogar uma bola ou subir uma escada e ter mal súbito. Então houve uma demonização de alguns medicamentos da cardiologia, né? Esse em especial a estatina, eu gostaria de frisar bem, obviamente que em algumas condições de baixo risco, né, paciente de baixo risco, sem nenhuma alteração de aterosclerose, é questionável o uso, mas existe a indicação, esse é o primeiro ponto, de fazer uma avaliação cardiológica, né, onde a gente vai principalmente analisar
se o paciente tem alguma alteração macro ou microvascular. Então, um Doppler das carótidas, que a gente vai analisar se tem alguma placa já de aterosclerose mais avançada, ver como é que estão os valores de pressão, como é cardiograma, para ver se ele já tem uma alteração cardíaca, insuficiência cardíaca inicial, uma dilatação de câmaras cardíacas ou até alterações valvulares, exames de laboratório para a gente identificar como está a hemoglobina glicada, como eu frisei. Na cardiologia, a gente sabe que a hemoglobina glicada já começa a aumentar muito a chance de um evento cardiovascular, seja infarto, seja derrame. Então, vamos manter a hemoglobina glicada o melhor possível. Como é que estão as taxas do colesterol, se já estão fora dos parâmetros. Lembrar que, a depender de cada situação, essas taxas de colesterol vão estar abaixo de 100, o LDL, ou abaixo de 50. Existem metas mais rigorosas para algumas situações especiais. Metas de pressão, a gente quer que o paciente diabético tenha uma pressão, se possível, 12/8. Né? A gente, quando é classificado o paciente com diabetes, nossas metas são sempre mais rigorosas, porque é um paciente que tende a ter mais complicações cardiovasculares. E é interessante falar sobre diabetes tipo 2, porque o diabetes tipo 2, quando ele é diagnosticado, diferente do diabetes tipo 1, ele já vem há anos tendo desglicemia e inflamação do seu sistema circulatório. Eu faço assim uma analogia, como se fosse um vidro, né, passando pela nossa circulação e arranhando nossos vasos, e aquilo ali vão ter complicações futuras. E hoje a gente tem alguns exames até relativamente simples, né? Que, por exemplo, existe um exame que eu gosto bastante, é particular, que é a tomografia de tórax, uma tomografia de tórax sem contraste, onde a gente vai avaliar se já tem um início de formação de placa de gordura na circulação, e aí isso determina muito nos próximos anos se ele vai ter alguma complicação, que chama tomografia de tórax para score de cálcio coronariano. Então, é uma série de ferramentas que hoje a gente tem, atrelada a bons medicamentos. Eu digo que quando eu me formei, eu me lembro muito bem, assim, eu me lembro onde estava a página do livro, que tinha lá um dos últimos medicamentos daquela época, quando eu estava estudando, era metformina. Então, isso no 4º ano da faculdade, eu me lembro que estudava sobre hipoglicemias orais. Quando a gente formou, era metformina e pH top. irregular. Só tinha isso. Então, era o top disso daí. E o tratamento com diabetes evoluiu muito, a ponto de que, em determinada época, o órgão americano FDA determinou que todo medicamento para o diabetes fosse testado para segurança cardiovascular. E foi aí que alguns foram retirados do mercado ao longo desse tempo, e outros mostraram muito bons, né? Como eu já citei, epaglifosina, dapaglifosina, liraglutida, essas classes de drogas que surgiram nos últimos tempos, mostrando que, além de controlar bem o diabetes, reduzia a chance de eventos cardiovasculares. Então, veja que a gente já está num passo a mais. Além de um bom controle do diabetes, da glicemia, a gente tem que saber se esse medicamento ele reduz a chance do paciente ter um infarto, um derrame e morte precoce. E hoje a gente já tem esses medicamentos. Eu faço, doutora Henrique, essa analogia. Eu vivi a era do lançamento do antiagregante plaquetário clopidogrel. Então, naquela época só tinha um AS. Eu me dedico à cardiologia desde o 5º ano, onde eu fiz um estágio em unidade coronariana aqui em Salvador. E onde, naquela época, os estudos mostrando os desfechos importantes do clopidogrel. O clopidogrel, quando foi lançado, maravilha, salvava vidas no infarto, ele custava R$200 e o salário mínimo era 600. Então, infelizmente, acabava sendo muito proibitivo de que os pacientes, naquela época, tivessem acesso a esse medicamento de forma fantástica. E hoje, uma caixa de clopidogrel, ele vai custar em torno de R$40 a R$50. Em alguns programas, até aqui na Bahia, é dado no posto para o seu paciente de infarto. Então, foi um medicamento que foi revolucionário na cardiologia. E hoje a gente, com os hipoglicemiantes orais, ainda está proibitivo, né? A gente, no ano passado, teve a entrada do Forxiga, que sem nenhum conflito de interesse, no programa do governo federal. Mas eu imagino, eu fico assim pensando, esses novos medicamentos, que agora, infelizmente, com preço ainda um pouco proibitivo, chegando nos anos a mais. Quão fantástico vai ser a gente colocar o paciente na meta, e aí, o que já demonstra, foi um grande estudo
publicado, foi patrocinado pelo governo americano, foi estudo isquímico, se não me engano, entre 2019 e 2020, que mostrou que o tratamento clínico do paciente diabético, dislipidêmico com estatina, com hipoglicemia antioral, controle pressórico muito bem feito, ele tinha paridade, ou seja, era tão bom quanto fazer uma angioplastia ou uma cirurgia cardíaca. Isso com a ferramenta que a gente tem antiga. Eu imagino com esses novos medicamentos para o diabetes, a gente tira o paciente de diabetes de uma sobrevida baixa para uma vida normal. E tem um interessante, que é uma frase de Dr. Osley, que era o pai da medicina, que deu na cardiologia muitos nomes, e ele falava que é o seguinte: o paciente com doença crônica, ele tem um chamamento a cuidar mais da saúde de quem acha que está normal. Isso é interessante porque a gente vê muitas vezes no dia a dia o paciente do diabetes, quando ele tem uma educação do diabetes, quando ele entende que é uma jornada, e aqui segue o alerta que eu gostaria de falar. Eu vejo muitos profissionais de saúde vendendo, entre aspas, uma cura para uma obesidade, uma cura para diabetes naquela clínica XYZ, num curto espaço de tempo, onde o paciente vai gastar 5, 10, 20, 30 mil, só que é doença crônica. Doença crônica é uma jornada, é caminhar com seu médico, com a equipe de saúde, até o dia que eu falo que Deus quiser. Porque é um casamento. É um casamento. A doença crônica é um casamento, eu digo, e infelizmente a gente vive uma questão também das operadoras de saúde, que nem sempre o paciente, ele é do médico, né? O médico, quando está atendendo um convênio, depois o convênio descredencia aquela clínica XYZ e ele perde aquele médico e infelizmente acaba tendo essa relação, que é algo que a gente precisa melhorar ainda. Mas eu falo que o paciente, se ele se deu bem, se ele faz um acompanhamento, é o médico que dá suporte, aquilo é um casamento para essa vida, né? Onde precisa e chegar no ponto, até dar um toque, pô, doutor, mas eu preciso disso, né? Então a gente virar é amigo mesmo, a gente tem que virar amigo do nosso paciente, dos nossos assistidos, a gente tem que imergir no contexto social, né? O tratamento de diabetes, ele precisa de um contexto geral, e eu entendo a cardiologia como um ponto importantíssimo que todo paciente diabético tem que lembrar, a equipe de saúde tem que lembrar, porque ainda, infelizmente, a gente tem, assim, já pegado os pacientes pós-evento. Então, é pós um infarto, é pós um AVC, e às vezes já chega sem andar, sem falar, e descobre, às vezes, que tem diabetes durante o internamento de emergência. Então, e a qualidade de vida cai demais, né? A qualidade de vida cai bastante, A complicação do diabetes, então, trazendo um pouquinho aqui para vocês, colegas, esse contexto todo que é o nosso trabalho, que é o nosso grupo, que é estar com o paciente na jornada da educação para que ele gerencie a sua condição. Então, quanto mais nós educamos os nossos pacientes, mais eles passam a ter a capacidade de discernir entre o melhor tratamento e a melhor conduta. E essa questão do plano de saúde, do SUS, da rede privada, a situação da saúde como está, os melhores resultados dos nossos pacientes serão nos pacientes que estão educados. Porque o paciente educado, ele casa mesmo com a equipe de saúde e ela vai onde tiver que ir. Eu vejo aqui em Belo Horizonte muitos exemplos de pacientes que às vezes rodaram, por exemplo, vários nutricionistas, mas foi lá no nutricionista da atenção primária que ele se identificou, que teve um acolhimento, que você vê que o paciente fala assim, eu não largo de jeito nenhum. Ou seja, é onde está o atendimento de qualidade que o seu paciente vai querer ficar. Então, acho que isso é muito importante que a gente entenda no mundo da educação, do trabalho em equipe, dessa jornada do nosso paciente que é tão bonita e que preserva a qualidade de vida. E esquecer da qualidade de vida dos nossos pacientes e das famílias, para nós profissionais de saúde, é um erro grave. Porque a gente não está falando só do número, só da glicada, só do evitar a complicação. A gente também está falando de um preço que é muito caro para o paciente,
quando ele não é bem tratado, quando ele não é educado. A gente até brinca muito nas mentorias, né, que os colegas falam assim, ah, mas o paciente fala, foi no endócrino e não mudou nada, não mudou quase nada a prescrição, continua do mesmo jeito. É difícil conversar, às vezes, com o especialista. Eu sempre falo a mesma coisa, educa que ele vai saber sozinho o que fazer. Você não precisa falar nenhuma palavrinha desagradável, né? Porque o paciente educado, ele escolhe o seu melhor caminho. E até nisso, nesse assunto da cardiologia, das complicações, todos nós que atendemos pessoas com diabetes temos uma missão importante no autogerenciamento. Porque o paciente educado, ele não precisa ir numa consulta com o endócrino para falar do rastreamento no oftalmo, na cardiologia, do pé, no dentista, no podólogo. Não precisa. Quando você tem aquela jornada educacional, o seu paciente já chega nas consultas com a sua rotina sendo vivida. E isso é fundamental para o nosso paciente. Então, você que é nutri, enfermeiro, psicólogo, quando você tiver essa função de educador, abra o leque para o seu paciente entender a importância que o coração tem, que o rim tem, que toda parte, gente, até a unha aqui mortinha, para mim tem muita importância. Não quebra minha unha, não, que eu vou ficar com raiva. Né? Ou seja, ela faz falta para mim. Então, quando o paciente entende esse contexto, o jogo muda, gente. O jogo muda. O jogo muda para você, independente de qual seja a sua área. O Leandro até deu um exemplo muito importante do convênio. Até nessa loucurada de convênio, a gente tem visto colegas e alunos vivenciando o quê, Janice? Eu mudei a minha forma de atender, focando na educação, e quando eu saí do convênio, os pacientes continuaram comigo. Foram comigo para onde eu estava. Né? Fui para o meu consultório, saí do prédio do plano, e o povo foi. Por quê? Porque atendimento de qualidade hoje, gente, que zela pela saúde dos nossos pacientes, infelizmente, está ficando raro. Daqui a pouco vai sobrar paciente e faltar profissional de saúde que atenda a essa necessidade. E dentro desse mito aí que o Leandro falou, né, dos medicamentos que foram demonizados, eu acho que essa aí você usou uma palavra perfeita. A gente precisa que vocês gravem um pouquinho sobre isso aí. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem legal, Leandro, que eu acho que vale a pena você falar um pouquinho, até para o pessoal ter essa noção, e é uma ferramenta educacional maravilhosa. Deixa eu voltar aqui. A Cassiqueira perguntou sobre a calculadora de risco cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aí fala um pouquinho sobre ela, como que está o uso, se você tem outras indicações e como que isso pode ser usado como uma ferramenta educacional por todo profissional de saúde que educa. É interessante, obrigado até por lembrar. É fácil, é uma calculadora de risco cardiovascular, você bota na internet, calculadora de risco vascular, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pronto, ali vai ter dados de pressão, você vai colocar a idade, colesterol, e ali tem mais ou menos um risco cardiovascular, e no final ele faz uma indicação de qual estatina você deve usar para cada determinada situação e qual é a meta de controle do colesterol. É uma ferramenta bastante interessante. Obrigado aí pela colega por ter lembrado. É isso aí, calculadora de risco, Sociedade Brasileira de Cardiologia. Basta colocar na internet. Exatamente, vocês podem baixar, gente, no aplicativo também. Tem um aplicativo, exatamente, também. E é uma ferramenta educacional que eu acho, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, onde a estatina é demonizada e está matando o povo, a doença cardiovascular, o que eu gosto de fazer? Na hora que o paciente chega e fala assim, ai, mas meu LDL melhorou, o médico falou para eu tirar. Aqui, meu filho, ó, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Eu falei assim com eles.
Vamos fazer aqui, ó, pra você ver que eu não tô mentindo. Eu falo, de jeito, Leandro. Aí eu abro lá e vou lá, tá, tá, tá. Tá vendo aqui o que tá escrito, que você tem que usar? Olha a dose aqui, ó. Não é para parar de usar. Aí ele olha, uai, doutora, eu não tô entendendo então porque que o médico. Ah, não satisfeito? Vou tirar um print para você. Você vê aqui, ó. Na hora que falarem com você, que é para você não usar, você mostra. Ó, ensina aqui. E isso, gente, se você nutre e o seu paciente chega lá com colesterol alto e você pergunta do remédio de colesterol se ele está usando, e ele vira para você e fala: ah, eu parei, minhas pernas doem, né? Essa questão da dor, da mialgia também virou outra coisa, né? Qualquer dor que tem, você vai ali, morre na academia, aí você chega em casa, ah, lembrei que eu estou usando estatina, tem 50 anos. E hoje exatamente começou a doer. Aí o povo tira por qualquer coisa. Você pode pegar a calculadora e usar como uma ferramenta educativa. Você pode estar salvando uma vida. Vai salvar uma vida. É claro, não é Interessante você que falar. vai prescrever, não é você, né, que vai fazer aquele arranjo ali e ajuste da dose, mas só de mostrar o risco escrito lá em cima, grandão, alto risco, médio risco, o paciente já leva um susto, ele leva aquilo para casa. E você muda o jogo da vida do paciente. Né? Então, use as ferramentas, tecnologia educacional, ajude, isso vale para grupos educativos, isso vale para o enfermeiro, para o farmacêutico, para todas as especialidades, os colegas das especialidades afins, onde ter uma saúde cardiovascular e um LDL rigoroso também repercute no resultado de uma nefropatia, de uma retinopatia. Então, não é só sobre o coração. Então, não perca essa oportunidade com esse aprendizado aqui hoje. Pressão também, né? Medir a pressão. Às vezes, por coincidência, por falar nisso, às vezes tem profissionais de saúde que não medem a pressão do paciente. Exatamente. E outra, a liberalidade, que eu também acho isso uma coisa importantíssima, a liberalidade que a gente tem visto nos níveis pressóricos considerados para uma pessoa com diabetes como, ah, é pouco alterado, não faz diferença. Né? Então, esses dias um paciente falou comigo, chegou, né, era uma primeira consulta, a pressão estava tipo assim, 14/9. Aí era a primeira consulta, eu perguntei, mas como que é lá fora? Só mede em casa, vai no posto, vai no cardiologista. Ah, doutor, esse 14/9, 15/10 deve ter uns 10 anos. Eu falei, não, mas e aí? Alguém passou algum remédio? Ah, eles me pedem um exame, pedem para eu fazer uma caminhadinha, diminuir um salzinho mais um pouquinho. E essa liberalidade vai tornando a vida do seu paciente, o contrário das diretrizes, muito mais difícil. Sim, com certeza. Né? Ou seja, se você não tem tempo, eu falo muito isso com os colegas, se sua consulta, se você não tem tempo para abordar isso, se você não sabe abordar isso, se você não quer abordar uma hipertensão, pelo menos faça uma gentileza, monte a sua equipe de referência, né? Tenha seu cardiologista, aquele de referência do plano que você atende, ou se você não atende plano, e explique pelo menos para o seu paciente a importância de alcançar novas metas. Uma dica também importante para educar, gente, é anotar as metas para os pacientes. Qual que é a meta da glicada? Qual que é a meta das glicemias, se for um dedinho? Do LDL? Qual que é a meta de pressão? Qual que é o objetivo do peso? Né? Tenha esse alinhamento com o seu paciente, porque isso aí vai trazer clareza para ele. Se eu estou medindo toda hora a minha pressão e eu estou vendo que ela está fora da meta ideal, eu tenho que tomar alguma providência, né? Porque senão o que vai acontecer comigo? E você recebe muito paciente assim, Leandro, fora das metas pressóricas É também? bastante. Não, acho que no dia a dia, acho que tem mais alterado é a pressão, realmente. E às vezes, como é de uso crônico, como a senhora falou, o paciente quando tem diabetes, ele
ele acaba não esquecendo de tomar o medicamento, né, diabetes tipo 2. Mas da pressão existe uma falha grande, muito grande. De toma, ou às vezes acha que é só para tomar uma caixa e não toma mais, volta depois já com alteração, acha que pode... Eu faço a seguinte analogia, eu falo, olha, imagine uma peneira aí que está trabalhando com a pressãozinha assim. Agora imagine uma peneira todo dia, pá, aquela batida, eu falei, isso é seu rim. Se eu manter uma pressão alta ali, martelando o seu rim todo dia, você vai evoluir para uma nefropatia, precisar de hemodiálise, ou a seu coração, que eu falo que é uma bomba d'água. Se você aperta o cano dessa bomba d'água, a bomba vai inchar e vai gerar o que a gente pega muito, que é a insuficiência cardíaca por hipertensão. A gente às vezes pega muito paciente já com diagnóstico de insuficiência cardíaca, que passou anos hipertenso, anos com a glicemia descontrolada e já vem com insuficiência cardíaca. Já no estágio avançado, que a gente falou agora, a gente tem que correr atrás, né, do prejuízo, porque a porteira já abriu e a gente tem que agora conter danos. E, infelizmente, na hipertensão, eu vejo muito mais isso. Libera 14, libera 15, e vai indo vários anos, e as complicações aparecendo. Exatamente. Então, uma dica valiosa, colegas, é ter a clareza das metas, né? Que seu paciente tenha esses números em mente. Tenha essa clareza de que se eu não estou alcançando, ele vai se educando e vai entendendo que é importante discutir esses números. Aceita também, né, por exemplo, se o nutri, o enfermeiro, o cardio, o oftalmo, o endócrino, o médico de família bate nas mesmas teclas, que é isso que a gente sempre alinha nas nossas mentorias, é muito mais fácil para o paciente aceitar aquilo como uma necessidade. Doutora Anice, eu lembrei de uma situação aqui nesses tempos, assim. A mulher, por exemplo, ela tem como médica clínica a ginecologista, né? E, assim, não é um hábito da especialidade, né, ter aparelho de pressão no consultório. E, às vezes, aquela paciente fica anos de acompanhamento ginecológico, como uma clínica, obviamente, que a ginecologista acaba, de fato, sendo uma grande clínica da mulher, e é um papel extremamente importante, mas eu vejo muito isso na minha prática também, que eu lembrei sobre a situação. Algumas especialidades, onde o paciente faz acompanhamento já há algum tempo, só que acabam não medindo com frequência a pressão, e quando vai ter aquela surpresa é por uma emergência hipertensiva e etc. Então, é importante que todos tenham paciente especial, paciente diabético. Eu digo que todo mundo deve saber sua pressão, todo mundo tem que saber sua última glicemia, né? E todo mundo tem que saber como é que foi o seu último colesterol. Todo mundo. Não pode deixar assim. A pessoa tem que entender que ela precisa participar de sua saúde, né? Então, não dá para ficar sem... Quando chega, você sabe que foi o último exame quando deu? Não lembra, não pode. Exatamente. Não dá para ser assim, né? Tem que participar também. Exatamente. E é aí que entra a diferenciação profissional de trabalhar com base na educação em saúde. Porque aí a gente muda o jogo. Em vez de sermos nós, os fiscais de tudo isso que acontece na vida de uma pessoa, a pessoa passa a fazer o seu autogerenciamento e aí o jogo vira, né? Porque ele vira o próprio regulador da sua situação. Não fica na dependência, até na escravidão da dependência de uma equipe de saúde, de uma consulta, né? E a gente vê essa transformação que vocês têm feito nas áreas de vocês e educando. E isso que o Leandro tocou é tão importante porque a gente tem muito trabalho, né? Eu não lembro os números de cor, mas aqueles trabalhos americanos que vão falando assim, ó, quantos por cento tem glicada na meta? Tantos. Aí vai pondo. Se você lembrar os números, você fala. E a glicada na meta e a pressão? E a glicada, a pressão e o LDL? E a glicada, a pressão, o LDL não fumar? E a glicada, a pressão, o LDL não fumar? E o peso? Uai, gente, o povo vai morrer, uai. O povo vai morrer. Porque na hora que você vai olhando a escadinha,
Não tem outra solução, gente. Nós, profissionais de saúde, temos que virar o jogo do nosso atendimento, da educação do paciente, de levantar o paciente para perguntar, para questionar, para estudar, para chegar nas consultas, que já são poucas no ano, melhor preparados. Porque se a gente não fizer isso, você não vira um porto seguro para o seu paciente, você vira um barco afundando, porque você não vai dar conta. Quem vai dar conta de um volume enorme de paciente se eles começarem a complicar e ligar para você e te procurar toda hora e quiser consulta toda hora? Como é que você vai fazer? Não tem condição, né? Então a gente tem que se preparar, e aí a atenção primária tem um papel fundamental nisso, né? Recebe o paciente, 80% em média da nossa população é atendida e depende do SUS. Então, as equipes da atenção primária, que é muita gente que está por aqui, vejam essa questão da educação como a libertação de vocês. Eu falo que é a libertação. A educação não é a libertação só do paciente e da família, é nossa também. Atendimentos mais leves, mais tranquilos, com menos complicações para lidar, com menos demandas no dia a dia. É esse o poder enorme da educação também para a gente. Então, esse contexto todo, e a gente traz hoje o Leandro e a cardiologia, é mais um ponto para vocês anotarem na agendinha de vocês, nos detalhes, nas metas, nos programas de educação. Se vocês tiverem alguma dúvida depois, chama aqui, ó, gente. Vem aqui, ó, nesse pontinho aqui em cima. Segue o Leandro, ele está sempre postando de uma forma muito didática, que vale para o colega das equipes e vale para as pessoas com diabetes também. Dicas muito importantes que você pode ir trazendo para o seu universo da educação em diabetes. E isso é um poder infinito para todos nós, que é o conhecimento e educar os nossos pacientes, né? Então, é transformador, é maravilhoso, é necessário. E a gente também precisa mudar, né, a carreira aí, né, o caminho de muitos colegas, e a educação em diabetes pode ser um desses caminhos. Então, eu quero agradecer muito, Leandro, aí, nessa data. Demoramos, mas fizemos nossa live, né, Leandro? Agradecer muito sua presença e passar para você concluir aí, se tiver mais alguma lembrança para o pessoal, deixar a sua mensagem final para esse grupo e agradecer mais uma vez todos vocês que estão aqui, lembrando que toda terça-feira a gente tem o nosso Papo de Educadores e toda quarta, as nossas quartas do diabetes, às 18 horas, ao vivo no YouTube. Então eu passo para o Leandro aí. Eu queria agradecer, doutora Janice, pelo empenho que tem feito, assim, esses já quase 8 meses que a gente está no curso e na mentoria, né, da insulinoterapia de diabetes, tem sido bastante enriquecedor, trocando experiências com colegas aí do Brasil todo e de muita especialidade, né, nutrição, enfermagem, não só médicos, farmacêuticos, né, no grupo tem farmacêuticos, então toda essa equipe toda de saúde que faz essa mentoria, esse curso, tem passado um enriquecimento de que é uma visão ampla, né, que ninguém é dono da verdade. Quando você trabalha com pessoas que têm visões diferentes daquela determinada situação, acho que a gente enriquece mais, porque tem um ditado que fala, se a gente quer ir rápido, vai sozinho, né, mas se a gente quiser ir mais longe, a gente tem que andar em grupo. Então, esse contexto de andar em grupo, eu acho que faz parte do contexto do entendimento. Eu acho que eu faço assim até um pedido para todos os profissionais de saúde que se abracem mais no sentido de estar se agregando, vamos encaminhar mais pacientes entre nós, não vamos deter só o poder, né? Não vamos ter um entendimento de equipe de saúde, vamos trocar, vamos ter humildade para trocar ideias com determinadas situações. Às vezes é uma dúvida da questão da dinâmica da farmácia, né? Que como é que funciona, é uma dúvida que a gente tem sobre a nutrição, é uma dúvida que a gente tem
sobre os preparos físicos, um preparador físico que está voltado para diabetes, porque que vive aquilo no dia a dia. Então, a gente está aqui para integrar e dar o melhor da gente para as pessoas, gerar valor agregado. Então, a minha mensagem é essa, que a gente tenha essa união, sempre humildade. Nós estamos aqui no mundo, pelo menos o entendimento que eu tenho é que a gente precisa servir, né? A gente está aqui para servir o próximo, né? Mudar a vida das pessoas, e isso eu tenho na minha vida, isso aconteceu, foi na minha vida, e eu sou grato pela medicina, por todos os profissionais de saúde, por doutora Janice. Então, a gente tem que ir nessa jornada juntos com os nossos pacientes, com nossos queridos amigos, e seja também nossos parentes ou pessoas muito próximas, e lembrar que do coração, né? Não podemos esquecer do coração, porque de fato não é puxando a sardinha para o meu lado, mas é uma doença que a gente sabe que a doença cardíaca, eu falo muito sempre, ó, você vai ficar sem um rim, você fica sem metade de um fígado, pulmão você tira um pedaço, perna, mas o coração pifou, morte súbita, tchau, e vai para o abraço. Então temos que cuidar realmente das doenças cardíacas de forma mais precoce possível. Então essa é a minha mensagem. Mede a pressão, vê como é que está seu açúcar, veja como é que está seu colesterol, são os 3 pilares básicos da cardiologia. Não esquecer de ter bons hábitos de vida, né? A mensagem que eu queria dar a oportunidade que a gente estivesse ouvindo é a seguinte: se desconecte da mídia, assim, que eu digo da mídia aberta, da televisão. Se aprofunde, estude, né? Leia livros, busque conteúdo no Instagram, na internet, de pessoas como a doutora já disse, outros profissionais de saúde que estão aqui com a gente, mas se desconecte um pouco e viva uma vida mais leve, que eu acho que é isso que a gente deve viver na vida, que nosso tempo aqui é limitado e a gente deve ter qualidade de vida. Exatamente. E quem não vive para servir, não serve para viver.